Finalmente chegamos ao tão aguardado Lidos de Março. Começando com Inimigo Imortal. E eu já fiz um vídeo sobre ele, falando sobre livros de Enemies to Lovers, e ele foi um exemplo de um Enemies to Lovers que eu realmente gostei. Isso aqui é um Dark Academia, e nós temos vampiros. Outra coisa muito interessante é que todos os personagens são negros. O que eu achei muito interessante, porque eu nunca li um livro em que todos os personagens fossem negros. Eu adorei. E aqui a gente vai acompanhar a trajetória da Kiden. Ela é uma humana e ela foi criada pela tia. Ela sabe sobre a existência de vampiros. Depois que os pais dela e da irmã dela faleceram, ela foi levada para longe e ela entendia que a tia estava querendo protegê-la, e isso fez com que ela tivesse um ódio dos vampiros. E aí chega um momento em que a June, que é a irmã dela, some. Gente, as coisas que essa querida aqui faz pela irmã, vocês não estão preparados. Ela comete um assassinato e nisso, antes do julgamento dela, acaba que ela é procurada pela diretora da Uxley, que é uma faculdade onde tem várias casas importantes, e além dessas casas nós temos outros alunos também, em que humanos convivem com vampiros. Inclusive, as pessoas dessas casas importantes, que são as casas fundadoras, elas têm seus próprios vampiros, lá os vampiros que servem a cada casa, e aí ela descobre que ela é da família Adena, o que significa que ela é pertencente a uma das casas fundadoras. E como a casa dela não tem mais humanos ali, porque a tia dela também faleceu, a diretora convida ela a entrar na Uxley pra ela retomar a posição dela na casa, porque os pais dela, antes de falecerem, deixaram a casa para o único vampiro restante da casa. E nisso, ela desconfia que este vampiro tenha raptado a irmã dela, exatamente para não deixar herdeiros. Claro que, para conseguir reivindicar a casa para ela e ficar na Uxley, ela precisa cumprir com as matérias que lá estão, ou seja, ela não pode ser reprovada em nada. E ela vai fazer de tudo para ficar naquele lugar, porque ela quer saber a verdade sobre o desaparecimento da irmã dela. E nisso ela vai ter que conviver com o queridíssimo aqui, o vampiro que mora na mesma casa que ela. E assim, gente, o cara, ele é um babaca. Ele humilha ela de diversas formas e você fica primeiro assim, meu Deus, como é que essa autora quer que eu engula esse Enemies to Lovers? Mas aí ela vai e humilha ele também. Gente, isso aqui é um chumbo trocado muito bom. Assim, são atrocidades, tá? Tem um momento aqui e ela descobre que ele omitiu uma coisa dela e ainda mentiu também. Aí você acha que ela vai sentar com ele e questioná-lo? Não. Ela chega pronta para matá-lo. Ela quase consegue, tá? E aí nós temos um plot sobre a irmã dela. E, gente, isso aqui não é livro único, infelizmente. E aí acaba num gancho em que, assim, a gente precisa do segundo livro para entender melhor o que se passou na cabeça da querida irmã dela. Aí não só isso, ela se odeia e o quanto ela acha que ela arruina tudo e todos. Mas aí o vampiro aqui, ele vai mostrar pra ela o quanto as amizades dela são mais parecidas com ela do que ela imagina. Isso aqui é muito bom. 5 estrelas. O segundo se chama Cavaleiros de Fogo. Esse é o livro 1, é a Maldição do Cálice, e vai ser uma trilogia. É uma fantasia nacional. O livro 2, ela já lançou, mas eu ainda não comprei. E ela tá escrevendo o terceiro livro. Aqui nós vamos acompanhar o reino de Valtorn, em que é dividido em 5 reinos. Nos primeiros 5 capítulos, a autora vai passando por todas as famílias reais. Eu achei um pouco complicado no início pra decorar todos os nomes. Aí depois você vai pegando o jeito e se acostuma. Aí, a partir do 6º capítulo, a gente vai dando o andamento da história. Nós temos o Cálice Lunar, que ele fica protegido no reino de Edelgor, que é um dos reinos mais pacíficos que existem. Acredita-se que é um cálice que veio dos deuses, em que ele te dá imortalidade. Apenas uma pessoa no mundo inteiro que tomou desse cálice, que foi o avô da Elori, que é a nossa rainha de Eldegor. E nisso ele sofre um ataque em que seres vão atrás desse cálice, mas sem sucesso. E aí eles começam a suspeitar de uma determinada família que possa ter ido atrás do cálice. Porque nós temos também raças divididas. Nós temos os orfins, que são pessoas comuns. Os Turks, que são pessoas que eles têm mais força e mais velocidade. Nós temos os Exários, que são pessoas que têm magia dentro de si. Aí é que tá o pulo do gato, porque eles podem usar magia comum, mas existe uma coisa chamada magia obscura, em que eles treinam desde criança para matar inocentes, porque é assim que você alimenta a magia obscura. E é qualquer inocente, desde crianças até idosos. E nós também temos os Nassaris, que é raríssimo alguém ser um Nassari, e eles têm tipo asas, como se fossem anjos. E eles podem controlar os 4 elementos. E nisso tudo nós também temos os Cavaleiros de Fogo. Eles são uma sociedade secreta. Eles existem para poder libertar escravos e libertar os reinos de tiranos. E nisso nós temos a Elora Evertel, que ela sai do reino de Edelgor. Ela
ela e o irmão dela se juntam com 2 irmãos que são Turks, e nisso eles querem ir atrás dos Cavaleiros de Fogo porque ela tem uns sonhos. Ela considera uma mensagem divina de que eles serão ajudados pelos Cavaleiros de Fogo, o que é muito difícil porque ninguém sabe exatamente onde fica a base deles. A história vai girar em torno disso. Eu estou confiante de que o segundo livro vai ser melhor do que o primeiro, porque aqui foi muito introdutório, mas é no segundo livro em que vai ter a guerra. A história é boa, eu tô ansiosa pra ler o segundo, então 3 estrelas, adorei. E o terceiro e último livro é Em Outra Vida Talvez, em que a gente vai acompanhar a história da Hannah. Ela tem 29 anos, ela não tem nada estruturado. A família dela mora em outro país, ela vive mudando de cidade à procura de algo que faça sentido pra ela. Ela se envolve com um homem casado, enfim, gente, sabe aquela pessoa que tá perdida na vida e precisa botar a vida nos trilhos? É essa mulher aqui. E aí ela volta pra cidade natal dela, onde quando os pais dela se mudaram, ela morou por muitos anos com a melhor amiga e com os pais da melhor amiga. Ela volta lá e ela vai passar um tempo na casa dessa amiga que está casada. E esse é um livro em que toca num tópico que eu gosto muito, que é quando você faz uma escolha e aí a sua vida vai por um caminho, mas se você tivesse feito outra escolha, iria por outro caminho. Então, é isso. Cada capítulo vai falar sobre as consequências daquela tomada de decisão. E é o seguinte, ela acaba saindo com a melhor amiga e com o marido dela e eles vão reencontrar pessoas do colégio. E aí nisso aparece o Ethan, que é o ex-namorado dela, que ela amou muito, mas que eles acabaram se separando, porque enfim, né, jovens. E na hora de ir embora, ela precisa fazer uma escolha. Ele chama ela pra ir embora com ele, então ela tem que escolher se ela vai com o ex dela ou se ela volta com a melhor amiga. E aí é essa escolha que ela vai fazer. E aí no próximo capítulo, a gente vai acompanhar o que aconteceria se ela tivesse escolhido ficar com o Ethan. E no outro capítulo vai falar sobre o que aconteceria se ela tivesse escolhido ir com a melhor amiga. Assim, eu não sei o que eu esperava, acho que eu esperava outra coisa. Não me pegou tanto, apesar de ser da Taylor Jenkins Reid, e eu tenho gostado muito dos livros dela. E também tem a questão de que teve plot de gravidez. E desculpa, eu odeio plot de gravidez. Assim, a mulher não é estruturada e ela tem opções. Eu sei que muitas pessoas podem não concordar comigo. Sabe, ela não tem emprego, ela não tem uma casa própria, ela não tem nada. E ela decide manter uma... Ai, desculpa. Plot de gravidez pra mim não dá. Claro que é um livro, então obviamente tudo dá certo. Eu gostei do final das 2 vidas. Eu ia dar 2 estrelas, mas eu mudei de ideia porque foram coisas pontuais que me irritaram. Então não achei tão ruim assim pra dar 2 estrelas, por isso eu dei 3 estrelas. E foi isso, gente. Esses foram os 3 livros lidos de março. Um beijo e até a próxima.